Bem-vindos ao Poesia de Domingo, um canal dedicado à literatura, à arte e à cultura em geral. Dando sequência ao nosso projeto de postar todas as escolas literárias que compõem a grade curricular do ensino médio, hoje analisaremos o arcadismo ou neoclassicismo. Vem com a gente! O arcadismo ou neoclassicismo é o período que corresponde à literatura da segunda metade do século XVIII para diante. Foi um século bastante rico no que toca à questão política, no que toca à questão científica, à questão filosófica, à questão econômica e assim por diante. Nós sabemos que foi uma época bastante rica. Em função disso, nós trabalharemos hoje, nesse episódio, tanto o contexto histórico do arcadismo, como as características que esse movimento tem. Como sempre, faremos também uma amarração com outras formas de expressão, no caso a pintura, que é o que mais nos interessa nesse momento, e justamente para depois a gente dialogar com a questão literária. Na questão literária, abordaremos as características que esse movimento tem, que é um movimento bastante tranquilo, no que toca à leitura de um poema, a questão das características específicas que a escola Arcade apresenta no poema. Nós conseguimos com bastante facilidade reconhecer isso aí na leitura de um texto Arcade. Sendo assim, nós abordaremos as características literárias e também avançaremos analisando a poesia Arcade portuguesa, com a questão principal, lógico, do grande nome do arcadismo português, que é o Bocage. No último episódio foi correspondente ao Barroco, e o período Barroco corresponde ao século XVII. Só que sabemos que o que aconteceu no século XVII é fruto também de fatos que ocorreram durante o século XVI. Então a história ela vai deixando um legado, e esse legado, quando nós pensamos num texto literário, como é o nosso caso aqui, porque afinal de contas, como professor da área, eu vou me pautar pelos estudos literários para daí a gente conseguir enxergar outras coisas também. E nesse sentido, quando nós pensamos nesse carro da história, portanto, ele acaba influenciando profundamente na produção do texto. E no texto barroco nós percebemos isso. Tanto no texto, quanto na pintura, quanto na escultura, não vai ser diferente aqui no arcadismo. Nós sabemos que o período que corresponde ao século XVIII foi uma época bastante fecunda e nós estudaremos esse período em dois momentos. Eu costumo falar para os meus alunos a seguinte coisa, da mesma forma que eu consigo saber a diferença de uma música. Se eu colocar um samba, eu sei que ele vai ser diferente de um rock, como exemplo. Se eu consigo reconhecer diferenças musicais, de estilos musicais, por que não reconhecer isso no texto? É que às vezes dá mais trabalho, gente? A gente sabe. Para isso a gente tem que ter um pouquinho de lastro. E o canal está aqui para isso, para te ajudar nessa questão. Sabendo disso, eu acabo por aconselhar ao meu aluno, ao meu ex-aluno, ao meu futuro aluno, o mesmo, você que está me escutando agora. Se inscreve no canal, que assim todo episódio que for postado aqui, você vai receber a notificação. É a questão da democratização do conhecimento mesmo. Já que temos esse instrumento, que é um instrumento como a internet, por que não levar isso aí para os outros? Então, o propósito do canal, ele é bastante nobre. Por isso, dê um ok para valorizar o nosso trabalho, beleza? Mas, voltando aqui, que nem eu estava dizendo, a questão do arcadismo, ele é um movimento bastante rico no que toca a características. O arcadismo, ele é um período típico do século XVIII, e no século XVIII nós temos, portanto, a retomada de alguns valores, daí o nome de arcadismo ou neoclassicismo. A própria expressão arcadismo pode ter dois sentidos, porque vem de Arcádia, sendo uma região mitológica localizada na Fócida, na Grécia, ou também um clube literário. Como região mitológica na Fócida, na Grécia, nós temos o Monte Parnaso, onde no topo do Monte Parnaso, segundo algumas lendas aí, porque a gente sabe que a mitologia clássica é, antes de mais nada, uma coisa bastante rica, não tem como esgotar esse assunto. Qualquer estudioso
dessa questão sabe do que eu estou falando, né? Que se a gente pensar na Grécia como uma mão espalmada e o fenômeno de cidade-estado em que a sua autonomia, não apenas política, mas religiosa, então a mitologia, ela aparece de forma bastante peculiar nessa região do mundo, a ponto de você ter deuses, né, de lugares diferentes que às vezes têm o mesmo nome e funções diferentes. Então, assim, não vamos entrar na questão, mas uma das explicações que a região da Arcádia, que nós temos uma região mítica onde Deus Pan tomava conta das ninfas e dos poetas. O Pan é aquele Deus que tem um grito tão poderoso que as pessoas que escutam sentem o pânico. Então, daí já a retomada dessas questões clássicas. E todo esse período tem que ter um início histórico. O início histórico no Brasil e em Portugal. Portugal, primeiro, 1756. O marco se dá com a fundação de um desses clubes. Qual que é o clube? A Arcádia Lusitana. Olhem vocês, nós tivemos várias Arcádias. Em Portugal, em 1756, foi fundada a Arcádia Lusitana. Essa Arcádia, ela tinha como propósito justamente a retomada daqueles valores greco-romanos. Isso passa a aparecer nessas agremiações em que os poetas eles vão usar, portanto, de nomes falsos, que já a gente vai entender isso aí. Além do início do arcadismo no movimento português, nós temos também o arcadismo no Brasil. O propósito do canal é estudar tanto a literatura brasileira quanto a portuguesa. No caso, com um movimento como o arcadismo, que ocorre tanto no Brasil quanto em Portugal, o estudo geral ali acaba sendo o mesmo. A gente acaba vendo o início histórico em Portugal, o início histórico no Brasil, e depois eu só vou dividir na hora de estudar os autores, tá valendo? Então, seguindo aqui, nesse propósito de analisar o arcadismo no Brasil, ele vai se iniciar no ano de 1768, quando vai ser publicado Obras Poéticas do poeta inconfidente Cláudio Manuel da Costa. O século XVIII foi marcado por profundas transformações e nós podemos analisar as principais aqui através desse contexto histórico. A primeira coisa que me chama a atenção é uma primeira revolução. Que revolução foi essa? Que revolução foi essa? É lógico que estamos falando da primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, ela gera, entre outras coisas, uma mudança nessa relação que você tem com o capital. Não é mais aquele capitalismo comercial, passa a ser, a partir de então, um capitalismo industrial, uma coisa um pouco mais refinada, com a ascensão de uma classe que vai ser fundamental nesse processo. É lógico que eu estou falando da burguesia. Quando pensamos na burguesia, a ascensão da burguesia vai gerar, inclusive, um efeito futuro, que quando pensamos na literatura romântica, não tem como pensar em romantismo sem pensar em ascensão e consolidação da burguesia. A burguesia em ascensão, ela vai gerar também uma corrida. Que corrida que é essa? As pessoas começam a sair do campo, começam efetivamente a buscar as grandes cidades, e esse êxodo rural e essa sociedade urbana, ela vem seguida de muitas transformações no que toca à própria vida do cidadão comum. Nós sabemos que as correntes de pensamento, elas seriam fundamentais nesse processo. E é justamente nesse processo que novas teorias começam a circular. Na França, em particular, o iluminismo de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que acabou dando o apelido a esse século, século XVIII, quando pensamos em século das luzes, não podemos esquecer disso. Novas correntes de pensamento começam a circular e novas teorias começam a aparecer, em que você vai começar a contestar o poder absoluto do rei, em que você vai contestar a ordem vigente. Então, tudo isso aí vai significar a morte de um antigo mundo medieval. Então, esse racionalismo que está por trás do período Arcade, que é interessante a gente notar. Isso vai gerar na literatura um efeito direto, que seria um certo artificialismo, mas falaremos disso daqui a pouco. Seguindo aqui, o iluminismo, essa corrente que acabou afetando o campo da política, da economia, da sociologia, assim por diante, ele não vem sozinho. As correntes iluministas, elas não aparecem sozinhas. Nós tivemos a enciclopédia em Carreto aqui também. A enciclopédia, professor? Mas que enciclopédia? Que enciclopédia, professor? A Wikipédia. Hoje você conhece a Wikipédia, só que tem lá a Barça, a Delta La Rússia, assim por diante.
Pense no que isso significou. Antes você tinha um conhecimento na mão da igreja, agora não. Você vai ter uma única obra em que você tem várias áreas de conhecimento. Gente, pense numa enciclopédia. Ai, eu tô com uma dúvida de botânica, eu vou lá, vou buscar na enciclopédia. Ai, meu Deus, eu não sei quando nasceu esse personagem da história, eu vou atrás, eu vou buscar na enciclopédia. Ai, meu Deus, eu não sei exatamente o que isso aqui significa, o que é essa obra mesmo, qual escola que eu posso ir atrás da enciclopédia. Quer dizer, resumindo aqui, você tem na enciclopédia uma obra que condensa várias áreas de conhecimento em um único lugar, em que você pode ter acesso, democratizando, portanto, o saber naquele mundo. É importante saber disso. Deu para fazer mais ou menos um paralelo em que aquilo que você teve lá atrás no século XVIII e aquilo que você tem hoje, aqui, através disso que estamos usando, chamado de internet? Deu para fazer o paralelo, povo? O conhecimento empírico nada mais é do que a constatação da ciência. O conhecimento empírico é aquele pautado na experiência, na repetição do processo, ele acaba revolucionando o mundo. Então, gente, vocês estão vendo que é um mundo completamente diferente de tudo aquilo que você viu até hoje. Então, essas transformações no campo da ciência, essas transformações no campo da filosofia, no campo da economia, no campo da política e no campo da religião, porque nós tivemos uma época que é bastante interessante do ponto de vista religioso também, porque o período anterior, conhecido como Barroco, que é aquele período denso, o período que nós encontramos, antes de mais nada, aquela devoção ao mundo em choque, né? Aquele mundo católico tentando voltar em cima de um mundo clássico. Tudo isso a gente sabe que deu a chispa do movimento barroco. Agora não. Agora a ciência ela passa a aparecer. E é nesse sentido que essas transformações elas vão inclusive colocar em xeque o poder absoluto do rei. A gente vai ter, no caso aqui, um exemplo cabal, que é a queda do absolutismo monárquico com o quê? Com a Revolução Francesa, cara. A Revolução Francesa, 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha. É importante citar que toda a questão histórica que envolve a Revolução Francesa é uma aula à parte. Mas se todos esses acontecimentos estão fazendo parte da Europa, vamos delimitar um pouco o nosso espaço, observando o que está acontecendo em Portugal, porque afinal de contas eu tenho que estudar a literatura portuguesa também. E é na literatura portuguesa que nós encontramos o governo do Dom José I, que assumiu em 1750. Lembrando, em 1755 nós tivemos em Lisboa um famoso terremoto, cara. O terremoto de 1755, dos mais famosos da história, acabou com boa parte da cidade. De cerca de 40 igrejas, cerca de 4 ficaram de pé. Foi uma coisa assim assustadora. E é justamente nesse terremoto, pouco depois, que o Dom José I ele vai chamar, portanto, o senhor Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é Marquês de Pombal. O Sebastião José de Carvalho e Melo era o nome dele, né? Ou Conde de Oeiras. Esse sujeito, nascido em 1699, vai morrer em 1782. O Marquês de Pombal, ele vai acabar por transformar a cidade de Lisboa e vai trazer aquilo que ficou conhecido também como sendo despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido, professor? É quando você tem o senhor Marquês de Pombal, vamos colocar ele embaixo aqui, ó, né? Ele vai ter o apoio do rei, ele pode tomar qualquer atitude desde que não venha ferir a autonomia real. E a verdade é isso. Então, é o governo despótico, é um governo autoritário, esclarecido no sentido das linhas que ele vai usar. E nós não podemos esquecer que um dos objetivos do Marquês de Pombal, promovendo essa coisa que chamamos de laicização do ensino, a laicização do ensino, ela ocorre porque a leitura de cabeceira do Marquês de Pombal é Luiz Antônio Verney, que vai ter um texto dele chamado Verdadeiro Método de Estudar. E no Verdadeiro Método de Estudar, ele propõe a distância do ensino religioso. Então, ele acaba sendo, nessa coisa de promover a laicização do ensino, ele vai expulsar a Companhia de Jesus do Brasil e das demais colônias, além do que é de Portugal também, lógico, né? Nós não podemos esquecer que um dos objetivos do Marquês de Pombal é tentar modernizar o ensino.
modernizar Portugal. E ele consegue fazer isso porque ele está trazendo, de um lado, o ouro do Brasil, né? Está levando para Portugal o ouro do Brasil e está mandando vinho para a Inglaterra. Não podemos esquecer da cidade do Porto, né? Vila Nova de Gaia, que produz o famoso vinho do Porto. Então, Portugal está tendo uma prosperidade econômica nesse período. É bastante interessante, né? Depois da decadência que nós tivemos lá no final do 16 com a União Ibérica, aparece agora o Marquês de Pombal, consegue equalizar os cofres da nação, consegue investir, inclusive na educação. Nós temos a Universidade de Coimbra. Nós sabemos que no futuro todos esses investimentos eles vão dar fruto, né? Porque Coimbra vai ficar conhecida como sendo uma cidade mais jovial, enquanto Lisboa vai ficar velha guarda. Isso a gente vai encontrar lá no realismo, que é século XIX, é outro assunto. Mas vamos seguindo aqui, ó. Marquês de Pombal e a laicização do ensino é o ensino laico, o ensino leigo, portanto distante de qualquer forma de influência da igreja. Isso a gente sabe que vai ser importante nesse período. Agora, não podemos esquecer a questão histórica. Estamos vivendo um momento de bastante transformação, porque o Brasil está passando por um ciclo, né, que é o ciclo do ouro. Nós sabemos que no final do século XVII, Minas Gerais, a região de Minas, passa a ser explorada de forma mais intensa. E quando nós observamos o século XVIII, acaba sendo a capital econômica do Brasil. Inclusive, Ouro Preto passa a ser um centro importante. E é nesse sentido que muitas pessoas bem-nascidas queriam fazer faculdade. Eu quero fazer faculdade, eu vou fazer faculdade. Então, para onde que eu vou? Tenho que ir para a Europa. Então, essa integração cultural entre Europa e Novo Mundo vai ser bastante substancial no período. Isso vai fazer com que? Vai fazer com que o brasileiro, que não tinha aqui, nós não podemos esquecer, faculdade, não tem nada disso. Por quê? Nem imprensa tem aqui. Portugal dominava o Brasil é colônia. Então, para que eu vou deixar um jornal falando mal do governo português? Para que eu vou deixar uma universidade onde você vai começar a ter ali, portanto, pessoas que vão ficar ligadas à terra, ligadas ao torrão? Isso aí acaba justificando o fato de nós não termos imprensa no Brasil, de nós não termos universidades no Brasil, porque Brasil é colônia. Então, o brasileiro que está aqui, quer estudar, vai para onde? Vai para a Europa. E existia a questão da proibição de vários livros, né, tidos como livros perigosos, esclarecidos, chegarem até o Brasil. Mas nós não podemos esquecer que o brasileiro, ele sabe se virar nos 30, né, gente? Brasileiro é brasileiro, né? Ele ia para lá, aprendia tudo que tinha que aprender lá, que não podia trazer para cá, mas trazia aqui dentro. Isso vai culminar num movimento. Que movimento foi esse? Nós sabemos que é o movimento da Inconfidência, né? A Inconfidência Mineira, portanto, aparece nessa época. Em 1789, mesmo ano da queda da Bastilha, mesmo ano da Revolução Francesa. E é importante falar na Inconfidência porque nós temos esse período histórico. Agora, o arcadismo como um todo, tanto historicamente, isso é bom citar, né, quanto literariamente, seria o primeiro período orgânico da literatura brasileira. Em que sentido? No sentido de trazer à tona o Brasil como ele é. Porque uma das coisas que a gente vai lembrar aqui, que já foi discutido, que a poesia barroca é uma poesia difícil, fechada, né, onde nós temos temas como a religião, o amor e assim por diante. Nós tivemos um período anterior ao barroco, que foi quinhentismo, que nem escola literária foi. O quinhentismo foi literatura sobre o Brasil, vamos lembrar disso, enquanto no barroco foi no Brasil, porque o Padre Vieira, que esteve, fez sermões, e o Gregório de Matos, poeta, fez poesia aqui. Agora nós temos a literatura do Brasil. Por quê? Porque uma das características da poesia árcade vai ser a referência à natureza. E a natureza que vai aparecer agora, meu povo, vai ser o quê? É lógico que é a natureza nacional. Então, eu tenho aqui a manifestação neoclássica. E dentro dessa manifestação neoclássica, nós podemos pegar carona aqui, como já é de costume aqui no canal, né? Falar da história da arte. Jacques-Louis David é o nome do pintor. Esse aí é o quadro A Morte de Sócrates. Como vocês podem ver, está retratando momentos antes do filósofo tomar veneno, acusado de subversão. Então vocês estão vendo, é um quadro do século XVIII, em que está retomando essa questão clássica. Então, daí o que nós acabamos de falar no início, é o neoclassicismo, é o novo clássico. Então, alguns temas passam a voltar à tona. E na pintura não é diferente. Além desse quadro, nós podemos citar também a morte de Jean Paul Marat,
né? Ou A Morte de Marat. Marat, ele foi um personagem que aparece na Revolução Francesa. Ele tinha um jornal, cara, que é o Amigo do Povo, que era um jornal que a única coisa que ele fazia era apagar fogo com gasolina. Naquela época em que a família real já era vista, né, como uma família gastona, a rainha era chamada de Madame Déficit, né? E assim, ó, esse cara, ele disparava assim de forma aberta contra a família real, foi um dos responsáveis também na época do regime de terror que envolve a história da Revolução Francesa e acabou sendo assassinado numa banheira que ele fazia vários banhos de imersão, porque dos biógrafos contam que ele chegou há um tempo a morar inclusive nos esgotos de Paris, adquiriu uma doença de pele, ele tinha que tomar banho com algumas ervas, aquela coisa toda, e num desses banhos vai uma mulher dizendo que tinha lá uma relação de traidores, que era para ele colocar no jornal, que eles podiam ser decapitados, aquela coisa toda, só que nada. Essa mulher, ela estava se vingando de familiares mortos, vai lá e vai matar Marat, é onde nós temos esse quadro aí, bastante interessante, que é o quadro A Morte de Marat. Lembrando que o Marat vai virar uma figura ilustre depois da Revolução Francesa, tá legal? Além disso, que é um outro quadro também, bem ao estilo neoclássico, é uma socialite francesa, foi retratada no ano de 1800, lembrando que a morte de Marat é 1793, logo no fervor dos acontecimentos da Revolução Francesa, né? E já que estamos falando de personagens históricos e acontecimentos históricos, ele também vai pintar, olha aqui, ó, é o famoso Napoleão cruzando os Alpes, é uma pintura que a data que eu peguei vai de 1801 a 1805, figura histórica, né? Além do que ele vai pintar também a outra parte, que é a coroação de Napoleão. Esse quadro, pintado de 1805 a 1807, que é quando ele deu o último detalhe desse quadro, o último retoque desse quadro, aliás, nós sabemos que está lá no Museu do Louvre hoje em dia. Mas tem no Palácio de Versalhes uma réplica que foi feita pelo próprio autor, né? Ou melhor, próprio autor. Olha, eu me influenciando pela literatura aqui, gente, né? É duro. Professor de literatura, quando fala escultor é autor, né? Pintor é autor, né? Pedreiro vai ser autor da obra e assim por diante, literalmente, né? Então, quando a gente pensa, né, nele como pintor, ele fez uma réplica em 1822, pouco tempo antes do Jacques-Louis David morrer, que ele vai morrer em 1825. Então, quando pensamos todos esses quadros são quadros representativos de um espírito que está voltando, que é o chamado espírito neoclássico. Enquanto pensamos no espírito neoclássico é isso, é o novo clássico. Então vocês estão vendo que tem muito a ver com a pintura renascentista, nesse sentido, que é o classicismo. Mas voltamos aqui, o que me interessa de fato é a literatura, a valorização do novo clássico. Quer dizer, a retomada dos valores neoclássicos, a retomada da cultura greco-romana, da cultura clássica. Então a mitologia, ela volta à tona, né? E é um período em que você vai respirar um ambiente diferente do que foi o barroco, aquele ambiente pesado, religioso. Não, agora a gente tem o saber. O homem passa a ser a tônica. Olha, a tradição artística do barroco é aquela que nós já comentamos em episódios anteriores, conhecida como dionisíaca, agora é apolínea, é racional. Se é racional, nós teremos a oposição ao antigo. A oposição ao que, professor? É lógico que é ao barroco. Agora, um dos traços mais significativos da arte árcade é o seu artificialismo. Muita gente me pergunta isso, professor, eu não entendo. Se você tem poemas Liras de Marília de Dirceu, como exemplo do Tomás Antônio Gonzaga, poeta brasileiro. Se ele é um poeta árcade, ele está falando da Marília, está falando do amor, por que tem a tradição apolínea? Pô, eu não estou entendendo. Então, né? O que acontece é o seguinte, dentro das características que o movimento apresenta, lembra que eu acabei de falar ali das Arcádias? Né? O movimento ele aparece em Portugal com a fundação da Arcádia Lusitana, 1756, no Brasil, com as obras poéticas de 1768, que falam que tivemos também a Arcádia Ultramarina, quer dizer, a Arcádia além mar. Nessas Arcádias, os poetas eles usavam nomes falsos,
usavam o nome falso, professor. Por que nome falso, né? Nome falso. Nome falso pseudônimo, porque era uma forma de tratamento poético, por assim dizer. Então existe um certo artificialismo nesse sentido. Então daí que nós observamos o uso dessas alegorias, que seria aqui o pseudônimo, nomes falsos, as musas, as ninfas, deuses e outros temas. Todos temas voltados à cultura greco-romana. Portanto, quando pensamos no seu artificialismo, tem justamente a ver com essa atitude de fingimento. Convencionalismo no sentido de ser convencional. Como professor convencional, essas características elas se repetem. Eu costumo dizer o seguinte, a poesia Árcade, você vai mudar a natureza, você vai mudar o pseudônimo, vai mudar a musa inspiradora, um ou outro deus, só que a essência da poesia sempre continua a mesma. E é nesse sentido que é fácil de você localizar características desse movimento. Sendo fáceis as características, por quê? Simplicidade temática, né? Clareza, equilíbrio. Cara, é o oposto daquilo que você viu na aula do Barroco. O Barroco ele é um movimento hermético, fechado. Aqui não. Aqui, quando você pega um texto que pertence ao arcadismo, você percebe rapidamente que ele é Árcade. Quando nós falamos lá no Tomás Antônio Gonzaga, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar ali o gado, de tosco trato, de expressões grosseiros, de frios gelos e de sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me legume, fruta, vinho, azeite, nas brancas ovelhinhas tiro leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças Marília Bela, graças a minha estrela. Se você percebe como a poesia Árcade, ela é simples, ela é fácil, e é nesse sentido que nós temos outros traços aqui. Vamos lá. Além disso, a natureza, o pastoralismo. O que é o pastoralismo, professor? É o ideal do pastor, pastor de ovelhas, pastor de gados. O bucolismo, uma cena bucólica, uma cena agradável, é uma cena amena. A poesia Árcade, ela passa a ser uma poesia descritiva, como eu disse para vocês. Você lê um texto e você consegue visualizar ali a imagem. E é engraçado isso, porque você consegue visualizar a musa, você consegue visualizar o eu lírico, no caso o pastor, os deuses, só que é tudo isso muito artificial, não é real. Daí o distanciamento do eu. Vamos aprender uma coisa já? Uma das características mais importantes da poesia Árcade é o uso do pseudônimo, que é o nome falso. A partir do momento que o poeta deixar o pseudônimo de lado e começar a valorizar o eu dele, ele passa a não ser mais um Árcade convencional. Ele já vai caminhar para um outro campo que a gente vai estudar daqui a pouco, que aí seria, no caso, o pré-romantismo. Mas, seguindo aqui dentro dessas características, eu posso resumir essas características nos famosos lemas, com expressões latinas. Os lemas ou temas Árcades, como nós usamos, né? Ou clássicos, também tanto faz. É mais ou menos assim, É como que se eu pegasse todas as características que eu poderia relacionar do arcadismo e resumisse isso em 5 ideias. É como que se fosse uma espécie de cartilha de composição, em que o poeta, ele mais ou menos ele sabia que eram essas as regras da poesia Árcade. Desses 5 lemas ou desses 5 temas Árcades ou clássicos, como vocês quiserem chamar, nós podemos começar com Fugere Urbem. Seria o quê? A ideia de fugir da cidade. Para o poeta Árcade, ele precisa buscar um lugar distante da vida social. Então lembre que nós temos o Rousseau falando que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. É justamente essa fuga dessa vida social, essa busca de um homem natural é que a poesia traz. Sendo assim, eu vou fugir da cidade para quê? Para encontrar um lugar tranquilo. Locus amoenos, um lugar ameno. A tradução, fugere urbem, fugir da cidade. Locus amoenos, lugar ameno, quer dizer, um lugar tranquilo. Mas à toa não é, né? Eu vou buscar um lugar ameno e tentar viver uma áurea mediocritas. O que é isso, professor? Quando falamos nesse lema, nem mais nem menos, quer dizer, um meio termo. O arcadismo ele tem esse aspecto, né? É um movimento artificial e artificioso. Assim como eu posso trazer o corte de tudo aquilo que é inútil. Então, cortar o inútil
Quer dizer, inutilia truncat significa o quê? Cortar o exagero. É aquilo que nós encontramos na linguagem barroca. E por último, né, talvez o mais conhecido, carpe diem, quer dizer, vive o dia, aproveite o momento, aproveite agora. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns textos? Vamos começar aqui com um soneto de Bocage. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os éfrios a brincar por entre as flores? Vê como ali beijando-se os amores incitam nossos ósculos ardentes, eilas de planta em plantas inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto o rouxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Uau, né? Você tá vendo como que é artificial, né? Quer dizer, a razão do eu lírico ter felicidade é a presença da musa inspiradora. Sem a musa inspiradora, nada daquilo tem sentido. Então, quando pensamos na poesia Árcade, você percebeu que é um soneto, tem 2 quartetos, 2 tercetos, bonitinho? Essas características que nós encontramos na poesia, esse é um poeta português. Mas quer ver? Vamos pegar um outro texto aqui. Vamos pegar agora de um outro poeta, que é um poeta brasileiro, que vai falar também da Marília. Olhem vocês, é a Lira número 2, de Liras de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Pintam, Marília, os poetas, ao menino vendado, com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, e de amor ou de cupido são os nomes que lhe dão. Porém eu, Marília, nego que assim seja amor, pois ele nem é moço, nem é cego, nem setas, nem asas tem. Ora, pois, eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito. Ele já feriu meu peito, por isso conheço bem. Quer dizer, você percebe que essa é uma lira pertencente ao Tomás Antônio Gonzaga, que vai ser um poeta brasileiro, que nós estudaremos numa outra parte do arcadismo, que eu vou analisar os poetas do Brasil, beleza? Sabendo disso, nós podemos abordar o arcadismo em Portugal. O marco histórico do arcadismo em Portugal ocorre no ano de 1756, quando foi fundada a Arcádia Lusitana, também conhecida como Arcádia Uliciponense. A Arcádia Lusitana seria a primeira Arcádia em Portugal, que ela vai ter ali um tempo um pouco mais extenso. Ela segue de 1756 até por volta de 76, mais ou menos. Só que a decadência dela começa logo, começa por volta de 59. Aí nós tivemos, portanto, esse primeiro clube, que seria essa Arcádia, como sendo uma Arcádia significativa, não podemos colocar essa Arcádia como tendo participado dela o Manuel Maria Barbosa do Bocage. Por que não, professor? Porque o Bocage, vocês vão perceber que nasceu depois. O Bocage vai participar de uma segunda Arcádia, chamada de Nova Arcádia, fundada em 1790, que encabeça também a Academia de Belas Artes. Só que já que eu estou falando do arcadismo em Portugal, eu não vou ficar limitado apenas a Bocage, porque nós temos outros nomes. Nós podemos começar citando alguns nomes do arcadismo português, a começar pelo Antônio Diniz da Cruz e Silva, que seria o pseudônimo dele, Eupino Nunacriense, autor de odes pindáricas, que são algumas poesias, né, de inspiração clássica, por assim dizer, e também o Isope, que seria aqui uma poesia heróico-cômica. Além dele, a gente poderia falar do Pedro Antônio Correia Garção, o pseudônimo dele é Córidon Erimanteu. Também deixou ali um título de obras poéticas, como é o caso do Cláudio Manuel da Costa. Assim como também o padre Francisco Manuel do Nascimento, também conhecido como Felinto Elísio, um dos principais poetas dessa geração. Tá? Nós temos aí versos de Felinto Elísio como sendo uma poesia que condensa poesia amorosa, odes, epigramas, sátiras e assim por diante. Além do que o Domingos Caldas Barbosa, que seria o Lereno Silinuntino, mulato brasileiro, que inclusive foi alvo de sátiras até o nosso querido amigo Bocage. O padre José Agostinho de Macedo, conhecido como Eumiro Tagídio, também deixou Gama ou Oriente, que é uma poesia épica, a Lira Anacreôntica, que já vai ser poesia lírica, e Motim Literário,
né? Como também Censura dos Lusíadas e os Burros, que aí já vai ser sátira, crítica, artigos doutrinários e também textos políticos. Mas o que de fato me interessa não são esses autores. O que me interessa de fato é um nome no arcadismo português, que é o mais interessante a se comentar aqui, que é o Manuel Maria Barbosa do Bocage, ou simplesmente Bocage, como vocês estão vendo nessa imagem, é a reprodução dela com apenas a assinatura dele. Bocage, maiores poetas do arcadismo português e um dos melhores poetas de Portugal como um todo. Tivemos em Manuel Maria Barbosa do Bocage uma obra bastante interessante. Ele nasce no ano de 1865, na cidade de Setúbal, com 6 anos de idade. Ele tinha, quando o pai dele, que era advogado, chegou a ser preso, a ordem do Marquês de Pombal. Lembramos que o Marquês de Pombal era aquele que mandava primeiro prender, para depois perguntar o que estava acontecendo. E com 10 anos de idade, Bocage acabou perdendo a mãe. Então ele teve aquela infância, imagina como é que foi, né? Foi um menino que passou privação, que sofreu violência, que vai sofrer de tudo um pouco. Então ele acaba tendo um espírito, que é um espírito muito rebelde. Quando pensamos no pseudônimo Árcade dele, Bocage ele tem o pseudônimo Árcade de Eumano Sadino. A palavra Eumano é o anagrama de Manuel, Manuel invertido, Manuel da Eumano. Sadino, em homenagem ao rio Sado, rio esse que banha a cidade de Setúbal. Deu para entender por que ele não pode participar da Arcádia Lusitana, que começou em 1756. Então, pensamos no Bocage, pensamos numa figura ímpar da literatura portuguesa, porque a gente não pode esquecer que todo autor que eu estudo aqui, às vezes tem alguma coisa fora do ar, né? Tem meio que um parafuso desajustado, né? Todo autor ele se supera, e o Bocage não foi diferente. Já foi comentado aqui também em ocasiões anteriores que uma coisa é o estilo individual, outra coisa é o estilo de época, que às vezes o estilo individual nem sempre casa com o estilo de época. Às vezes o autor ele tem características próprias que vão além da época em que ele viveu. E não podemos deixar de falar do Bocage também. Porque quando eu falo no Bocage, eu posso encontrar 3 em 1. O primeiro momento seria o poeta conhecido como Pastor Bucólico, importante falar, que é a poesia dele voltada ao neoclassicismo. Tivemos também uma novidade que vai acontecer a partir de agora, como eu acabei de citar, né? Que é o poeta pré-romântico, também vai ter um lado dele interessante a se falar. E também não podemos esquecer do poeta maldito, que tem a ver com a poesia satírica. Porque imagina, alguém que foi revoltado em relação à família, à terra, à pátria, ao Estado, à cultura, quer dizer, o Bocage, ele sofreu em sua vida vários efeitos, vamos colocar assim, de um destino que não é o mais auspicioso, não. Ele sofreu bastante, tem algumas passagens que são interessantes a falar dele. Mas, seguindo aqui, a importância literária dele se dá quando nós pegamos os sonetos, porque Bocage, ao lado do Luís de Camões, ao lado de Antero de Quental, Luís de Camões, poeta do século XVI, Renascimento, Quental, eu vou estudar ainda, século XIX, realismo, ele vai pertencer à trindade dos melhores sonetistas portugueses. E é nesse sentido que nós temos ele fazendo sonetos. Agora, gente, como eu disse, vai ter um momento na vida do Bocage em que ele entra para a Marinha Portuguesa, fica vários meses fora de Portugal, mais de 2 anos fora de Portugal, e depois disso ele retorna para Portugal. Ele havia deixado em Lisboa, tinha deixado uma noiva, né? Uma menina chamada Gertrudes Homem de Noronha. Só que quando ele volta, a Gertrudes está casada, olhem vocês, pior, está casada com o irmão dele. É lógico que isso não vai prestar. Aí o que ele faz? Aquilo que um poeta faz. O que um poeta pode fazer? É lógico que é poesia, né, gente? Vai fazer bobagem, não. Vamos lá. Como forma de desabafo, ele vai escrever o seguinte soneto: da pérfida Gertrude, o juramento. Porque, deixa eu só explicar antes, que isso é importante citar, porque nós estamos falando da poesia Árcade. Se é poesia Árcade, eu tenho um pseudônimo, eu vou ter uma musa. A Gertrudes virou Gertrúria, deu para entender? Né? Então, voltando aqui, da pérfida Gertrude, o juramento, parece-me que estou indiscutando, e que ainda ao som da voz suave brando, encolhe as asas, te encantado vento. No vasto
infatigável pensamento, os mimos da perjúria estou notando. Eis amor, eis as graças festejando, dos ternos votos o infeliz momento. Mas da minha rápida alegria, para que acendes mais as vivas cores, lisonjeiro pincel de fantasia, basta, cega paixão, loucos amores, esqueçam-se os prazeres de algum dia, tão belos, tão duráveis como as flores. Meu Deus, pausa dramática, né? Deu para entender por que ele escreveu isso aí? Lógico, tô com dor de cotovelo, um mínimo, né? Agora, é lógico, a gente pode esquecer que a poesia do Bocage, ela supera isso aí também. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns traços, porque quando eu analiso criticamente o texto do Bocage, nós temos esses três poetas. Vamos começar primeiro pelo gênero lírico. Na poesia lírica, nós encontramos um primeiro momento que é a poesia neoclássica, onde eu vinculo essa poesia neoclássica ao pastor bucólico. O pastor bucólico nada mais é do que o próprio Bocage. Então nós temos aqui características vinculadas ao movimento. Por isso que eu falo, é o convencionalismo árcade. Convencionalismo árcade nada mais é do que eu estar falando de todas as características do arcadismo. Como eu falei há pouco, as características do arcadismo, elas meio que vão se repetindo. Quando a gente pega um texto árcade diferente de outro texto árcade, você muda às vezes musa inspiradora, muda às vezes o pseudônimo, a natureza, só que os elementos são os mesmos. Professor, você acabou de colocar dois textos ali, um do Bocage, um do Tomás Antônio, que tem a mesma musa, que é Marília. Pô, estranha essa menina, hein, professor? Não, cara, é apenas o nome, não é a mesma pessoa, tá? Porque de Tomás Antônio Gonzaga, a Marília de Dirceu vai ser Maria Doroteia Joaquina de Seixas, é outra, né? Já a Marília, que o Bocage fala, é muitas vezes uma musa, como ele teve várias, Gertrúria, Anarda, Marília, assim por diante. Mas seguimos aqui, ó. Nessa parte de convencionalismo árcade, nós temos todas as características do movimento. Já nesse outro momento, pré-romântica é o eu do poeta. Gente, aqui é uma novidade. Como eu falei, a poesia árcade do Bocage, ela tem muita qualidade. É como eu pegar o Filinto Elísio, o Padre Francisco Manuel do Nascimento, também tem muita qualidade. Então, dentro daquela dinâmica de características árcades, perfeita a poesia, mas ele está além. Ele vai ser pré-romântico, como vocês podem ver. É o eu, não é mais o pastor bucólico, não é mais o pseudônimo, agora é o eu. Se sou eu que estou falando aqui, como que vai ser esse eu? Olha aqui, ó. Vai ser a razão versus o sentimento, né? Seria o amor romântico, a dor, a morte, o arrependimento. Quando pensamos, né, nessa questão do arrependimento, seria o quê? A questão da própria dimensão pessoal dele, as questões pessoais. Logo, você vai ter o quê? Recheado tudo isso aqui com o formalismo clássico. Então eu posso falar para vocês uma coisa aqui que é interessante. O poeta Bocage, ele vai usar temas voltados ao movimento que vai aparecer ainda, que é o romantismo, como essa coisa do eu, do individualismo, do subjetivismo, do egocentrismo, mas ele está condicionando isso à forma fixa do soneto, daí o formalismo clássico. Por isso que a gente fala que ele é pré-romântico. Se o Bocage tivesse se libertado dessas estruturas formais, se ele tivesse feito poemas com versos livres, brancos, e tivesse caminhado em outras áreas, ele poderia ter sido o primeiro romântico da literatura portuguesa. Que uma das características do romantismo vai ser essa questão da ruptura com o passado acadêmico, com o passado clássico principalmente, porque o romantismo ele é um movimento muito pautado pelo eu. Então existe esse elemento dentro do Bocage, né? Quando ele fala lá, chorosos versos meus desentoados, sem arte, sem beleza, sem brandura, udidos pela mão da desventura, pela basta tristeza envenenados. Vede a luz, não busqueis desesperados, no mudo esquecimento a sepultura, seus ditosos vos lerem sem ternura, ler-vos-ão com ternura os desgraçados. Não vos inspire, ó versos, covardia, da sátira mordaz, o furor louco, da maldizente voz, a tirania. Desculpa tendes, se valeis tão pouco, que não pode cantar com melodia um peito de gemer cansado e rouco. De quem que é esse peito de gemer cansado e rouco?
é do eu, não é do pseudônimo. Então, esse é um traço bastante característico de uma poesia diferenciada comparada à poesia Árcade. Por isso que a gente fala que tem dentro dessa dinâmica é chamada de lírica, né? Primeiro momento, a lírica chamada como neoclássica e a lírica pré-romântica, portanto. Essa é uma pintura que retrata o poeta, lembrando que em Setúbal, terra natal do Bocage, nós temos uma casa, que é a Casa Bocage, a casa onde que ele nasceu, em 1765. Em 1965, aquilo foi transformado numa espécie de memorial ao poeta, onde lá nós temos uma divisão, chamada divisão das 7 musas que inspiraram Bocage. Com elas, a primeira seria inspiração, a segunda musa seria o lirismo, a terceira musa, a revolta, a quarta musa, a dor, a quinta musa, a ironia, a sexta musa, a boêmia, a sétima musa seria o erotismo. Quando a gente mistura essas coisas, é lógico que erotismo, boêmia, professor, não seria a mesma coisa? Seria, mas isso seria uma forma da gente dar uma amplitude maior ao poeta. Lembrando que quando nós estudamos a poesia lírica é aquela que fala do eu. Então esse espírito inquieto tem tudo a ver com o espírito do poeta. Vamos olhar outros 2 textos de Bocage. Primeiro esse aqui, ó. Marília, sem teus olhos atentara, do estilífero sólio reluzente, ao vil mundo outra vez onipotente, fulminante Júpiter baixara. Deus, sanhas fúrias te avistara, as mãos de neve, o colo transparente, suspirando por ti, do caos ardente, sugeriu a luz do dia e te roubara. Se a ver-te de mais perto o sol descera, no áureo carro veloz dando-te assento, até que a esquiva Dáfne se esquecera. Se a força igualasse o pensamento, ó alma da minha alma, eu te oferecera, com ela a terra, o mar e o firmamento. Vixe, deu para perceber? Características voltadas à mitologia, elementos da cultura greco-romana, quer dizer, todos esses ingredientes são típicos da poesia neoclássica, como nós acabamos de ver. Agora, se nós mudássemos já a chave do Bocage, né? Como que ele passa a valorizar o eu? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nesse você percebe que é um soneto. Como também eu posso citar outro soneto de Bocage. No entanto, a pegada seria outra. Olhem vocês. Incultas produções da mocidade, exponho a vossos olhos, ó leitores. Vede-as com mágoa, vede-as com piedade, que elas buscam piedade e não louvores. Ponderai da fortuna a variedade, nos meus suspiros, lágrimas e amores, notai dos males seus a imensidade, a curta duração de seus favores. E se entre versos mil de sentimento encontrardes alguns cuja aparência indique festival contentamento, crede, ó mortais, que foram com violência escritos pela mão do fingimento, cantados pela voz da dependência. Nós abordamos até o presente momento a sua poesia neoclássica e a poesia pré-romântica, mas eu tenho ainda ali a faceta do poeta maldito. E no poeta maldito, nós não estamos falando aqui numa poesia sentimental, não. Nós estamos falando numa poesia que é muito crítica. Tá aqui, ó, poesia satírica, é o poeta maldito, onde nós temos obra satírica inferior à lírica, isso é fato, tanto pela quantidade quanto pela qualidade, tá? Cunho pessoal e libidinoso, quer dizer, é poesia de besteira, gente, é poesia de bobagem. Eu não vou recitar nenhum poema desse aqui, não. Quer, vai atrás, procure. Já sabe quem que é o santo, agora vai atrás da reza, minha gente. Essa questão satírica de Bocage, como eu disse, é extremamente forte mesmo. Nós podemos visualizar tanto numa sátira de cunho erótico, que é bem pesada, como também na sátira de cunho social, no qual o poeta, muitas vezes, ele usa da poesia para estar criticando alguns pares ali. Então tudo isso, gente, acaba por fornecer para a gente elementos que condicionam Bocage como sendo um dos maiores nomes do arcadismo português. Tá legal? No próximo encontro, referente ao arcadismo, eu devo estar explorando o arcadismo e os poetas do Brasil. Arcadismo brasileiro, portanto, com Tomás Antônio Gonzaga, com Cláudio Manuel da Costa, com Frei José de Santa Rita Durão e com Basílio da Gama, que são os principais. Certo? Pessoal, fiquem com Deus.
Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até.